A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que proíbe a cobrança obrigatória da contribuição assistencial, que, vale lembrar, é diferente do imposto sindical que era vigente até a aprovação da reforma trabalhista em 2017. As informações você acompanha com Janaína Camelo. A proposta teve posição contrária de apenas 3 senadores, todos do PT. De acordo com o texto, contribuições aos sindicatos só poderão ser aplicadas desde que o trabalhador concorde antes, mesmo os filiados. O texto foi analisado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, um mês após o Supremo Tribunal Federal decidir pela constitucionalidade da contribuição assistencial, aquela estabelecida por negociação em Assembleia. A matéria do Senado tem a relatoria do senador Rogério Marinho, do PL. Nós não estamos aqui impedindo que haja a contribuição assistencial, nós não estamos aqui impedindo que o espírito da decisão do Supremo Tribunal Federal seja ultrapassado. Pelo contrário, nós queremos apenas que haja uma regulamentação do direito da oposição para que haja liberdade na escolha e na opção do trabalhador, se ele quer ou não pagar essa contribuição ao seu sindicato, caso ele se sinta representado. A discussão foi intensa antes da votação. O senador Jacques Wagner, do PT, confrontou os argumentos do relator. Vossa Excelência é um liberal na essência, no bom sentido da palavra. Só que eu acho que numa sociedade tão plural quanto a nossa, de forças desiguais, se não tiver um pouco de regulamentação, que é o que a gente faz aqui todo dia legislando, quem tiver unha maior sobe na parede. Ciro Nogueira, do PP, também se manifestou a favor da proposta. Tenta-se mais uma vez no nosso país se tutelar o cidadão, tirar o direito de escolha. Cadê os democratas dessa casa que querem dar ao cidadão ou o trabalhador brasileiro não tem direito de escolha? O senador Paulo Paim, do PT, tentou convencer a comissão a suspender a votação, lembrando de reunião realizada no dia anterior com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e centrais sindicais, onde ficou acertada uma tentativa de acordo sobre a matéria. Se eles são favoráveis a um grande entendimento, que o acordo se faça e não há necessidade de votarmos projeto. Nenhuma necessidade. O Supremo também não disse isso. Ele disse que é um direito, sim, que haja um ajuste entre as partes para que o sindicato sobreviva. Claro que o sindicato tem que sobreviver. A decisão do STF define que o trabalhador, para não pagar a contribuição, terá que dizer que é contra o pagamento. A contribuição assistencial serve para custear despesas sociais do sindicato, como as negociações coletivas sem valor fixo. E é diferente do imposto sindical, que desde 2017, com a reforma trabalhista, deixou de ser obrigatório e serve para custear serviços de apoio ao trabalhador. Na reunião com as centrais sindicais, Rodrigo Pacheco recebeu uma proposta para regulamentar a contribuição assistencial. Ele descartou uma possível volta do imposto sindical, mas disse que o Senado busca uma forma de fomento aos sindicatos. Parlamentares favoráveis ao projeto dizem que trabalhadores enfrentam obstruções e até constrangimentos ao direito de não pagamento da contribuição, como filas extensas nos sindicatos, prazos restritos e até insistência para que continuem com o pagamento da cobrança. Por isso, a ideia do projeto é também simplificar o processo para que o trabalhador se manifeste contrário à contribuição. Agora, o projeto de lei segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, com caráter terminativo. Se aprovado, segue direto para a Câmara dos Deputados. Pois é, discussão polêmica que divide opiniões. Amanda Klein, mais ou menos STF e Senado caminham no mesmo sentido de talvez validar a contribuição assistencial, mas divergem muito em relação à forma como isso seria feito. O Congresso defende que haja uma autorização prévia para que esse desconto seja feito do pagamento do trabalhador. Já o STF não, fala de uma taxa compulsória. Pode haver uma oposição por parte do trabalhador, mas não especifica de que forma seria essa oposição. Como você está acompanhando essa discussão nas duas casas? Lívia, isso está de novo inserido naquele debate ideológico entre esquerda e direita. A direita quer asfixiar os sindicatos, e o sindicato, que é, ironicamente ou não, o berço
do Partido dos Trabalhadores, do PT, do presidente Lula e de outras figuras importantes do governo, o próprio Jacques Wagner, que a gente viu aí, o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil do governo Lula, todos eles são egressos de sindicatos, se formaram nessas fileiras sindicais. Eu acho que é importante o brasileiro ter em mente que o sindicato é uma figura importante na defesa dos direitos dos trabalhadores, justamente pelo motivo que o senador Jacques Wagner apontou. Há uma desigualdade nessa balança. Os empresários, os empregadores têm mais força do que os trabalhadores. Os trabalhadores precisam unificar suas pautas, suas demandas e apresentá-las aos empregadores. Isso não quer dizer que não haja abuso por parte de muitos sindicatos e que muitos desses trabalhadores não se sintam representados. O que o Senado quer fazer é inverter, ou pelo menos essa comissão, agora que foi a primeira a tramitar, que aprovou a contribuição assistencial com uma regulamentação que torna mais difícil a contribuição. Por quê? Porque o trabalhador ele é perguntado, questionado ali pelo seu empregador logo na contratação se ele quer ou não contribuir. Ao passo que no modelo aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, você tem que dizer, Lívia, como você apontou, que você é contra aquela contribuição assistencial. Agora, muitas vezes os trabalhadores se beneficiam coletivamente dos acordos conseguidos pelos sindicatos. Então, eles têm que ser financiados de alguma forma. É mais ou menos quando a gente fala de eleição. Tá bom, o financiamento privado não pode, ou pelo menos de empresas privadas, gerou tantas corrupções e tanta promiscuidade, mas algum tipo de financiamento tem que haver. Então, será o financiamento público. Para os sindicatos, deveria vigorar mais ou menos a mesma coisa. Tem que haver algum tipo de financiamento, é importante que eles existam. Num mercado de trabalho cada vez mais, com mais autonomia, menos formalidade, mais informal, alguma figura que represente os interesses dos trabalhadores tem que haver. O ideal, claro, no mundo ideal, seria que houvesse vários sindicatos para a mesma categoria, competindo entre si para melhor representar os interesses dos trabalhadores. Dantas, é legítima essa discussão sobre uma forma diferente de financiamento dos sindicatos? O que está acontecendo é uma revisão da reforma trabalhista aprovada em 2017. Qual é a tua opinião? Colombo, está havendo sim uma revisão daquilo que foi discutido pelo Congresso, foi aprovado nas duas casas e sancionado pelo presidente da República. Quando o Supremo tomou essa decisão, eu fui aqui bastante contra, porque, é claro, é uma decisão que acabaria, esse tema acabaria sendo retomado pelo Congresso, onde é, de fato, a casa de discussão dessa temática. O Supremo não poderia ter se miscuído nisso. Acabou criando uma celeuma enorme no setor, já uma enxurrada de ações judiciais. Tem sindicato querendo cobrar taxa para você não pagar taxa. Tem sindicato querendo cobrar retroativo dos últimos 5 anos, quando não foi cobrada a taxa, porque a lei dispensou essa taxa. Esse tipo de cobrança obrigatória, ela acabou e ela não pode retornar. O trabalhador tem que ter a liberdade de decidir, e não é decidir por exclusão, porque a maioria dos trabalhadores nem são informados pelos sindicatos que estão sendo cobrados, né? E uma cobrança, inclusive, maior até do que aquela que era cobrada no passado. É 3 vezes maior. Não é possível isso. O sindicato, ele precisa primeiro mostrar serviço, ele precisa capturar ali o trabalhador, a atenção do trabalhador e mostrar o que ele está fazendo para beneficiar as condições de trabalho desse trabalhador, né? Ontem, inclusive, no Pingo nos Is, a gente estava na discussão, recebi o comentário de um taxista que falou: Cláudio, eu me associei a um sindicato aqui da minha categoria porque vi que eles estavam trabalhando a nosso favor, mas foi uma decisão minha absolutamente livre. É assim que tem que ser. Não pode obrigar. Esses sindicatos têm sido utilizados como ferramentas políticas por partidos, por essas lideranças citadas pela Amanda, inclusive nos dias do trabalhador, antes aí do fim da taxa sindical, o que a gente tinha? Ruas cheias, as centrais convocando, com ônibus, trazia os trabalhadores, tudo isso bancado pelo próprio trabalhador, shows de artistas, enfim, e palanque para político que aproveita esses eventos para fazer politicagem, para fazer discurso político. Esses sindicatos acabam sendo esses instrumentos de cooptação de setores da economia, dos trabalhadores desses setores, para que eles rendam voto. É isso que tem que acabar, e a melhor forma de acabar é justamente com o fim dessa contribuição obrigatória. É bom lembrar sempre, eles deixaram de arrecadar nesse tempo 3 bilhões de reais. Como foi aplicado esse dinheiro? O Tribunal de Contas da União não fiscaliza. Ninguém fiscaliza sindicato. Conta de sindicato é fechada, e isso também precisa acabar.
É preciso transparência. Os sindicatos patronais do Sistema S são todos fiscalizados pelo Tribunal de Contas. O mesmo deve acontecer em relação aos sindicatos dos trabalhadores.